Olá, meu nome é Joyce, eu faço primeira licenciatura em Pedagogia na Uninter. Bom, a Uninter fez a proposta de apresentarmos o nosso estágio online. O estágio que eu irei apresentar é no ensino fundamental. A proposta da Uninter é que nós montemos um plano de aula e apresentemos a vocês. Bom, o plano de aula que eu escolhi foi de acordo com a BNCC, Base Nacional Comum Curricular. A disciplina escolhida foi História, a área de conhecimento, Ciências Humanas, e a faixa etária, crianças de 9 e 10 anos que estão cursando o 4º ano do ensino fundamental. A seguir, vocês verão a competência e os objetivos. Os recursos necessários para este plano de aula são computador, o programa de PowerPoint, o questionário que vocês vão entender a seguir e um lápis. Claro que se na escola, na sala de aula, não tiver o computador, dá para adaptar. No caso, o computador seria necessário para mostrar algumas imagens dos meios de transporte. Mas, se o professor não tiver um computador acessível, ele pode apresentar imagens impressas ou até desenhadas, caso ele não consiga imprimir. Mas dá para fazer a adaptação dessa aula com os recursos que tiverem disponíveis na mão do professor. Bom, a temática que eu utilizei de acordo com a BNCC para montar este plano de aula é transformações e permanências nas trajetórias dos grupos humanos. Bom, o que eu vou focar neste plano de aula, de acordo com essa temática? Os meios de transporte. Então, nós vamos verificar as transformações e permanências nos meios de transporte. Agora irei explicar o passo a passo desta aula, a metodologia que nós vamos utilizar, onde o professor irá aplicar este plano de aula dentro da sala de aula. Como seria então? O professor começaria com uma roda de conversa. A roda de conversa é muito importante para a interação entre os alunos e também interação professor e aluno. Na roda de conversa, nós conhecemos quem são os nossos alunos. Na roda de conversa também, é como se fosse um quebra-gelo daquele momento da sala de aula. Um momento mais descontraído, onde o professor pode conversar tranquilamente sobre o assunto apresentado. O professor deverá perguntar aos alunos se eles sabem quais são os meios de transporte, e aí esperar que eles citem alguns meios de transporte, como ônibus, avião, carro. Depois deste momento que eles já mostraram que sabem alguma coisa, o professor deverá perguntar qual meio de transporte eles mais utilizam. Este momento é legal que seja individual, então o professor vai perguntar para cada aluno. É legal também, vou dar uma sugestão, que com as respostas que ele conseguir nessa roda de conversa, ele poderá montar um gráfico com a sala, os meios de transporte mais utilizados. É bem legal também. Bom, ele vai perguntar individualmente qual meio de transporte que cada criança mais utiliza. Depois dessa conversa descontraída, o professor vai fazer um jogo de perguntas. Esse jogo de perguntas é muito legal, até porque é muito importante no ensino fundamental ensinar através da ludicidade. Se nós chegarmos com conteúdos maçantes, copie tudo aqui e acabou, os alunos não vão entender nada e nem vão se interessar por aquilo. Por isso é importante fazer brincadeiras, discussões como a roda de conversa. Então, este jogo de perguntas é baseado em perguntas e respostas. É muito legal. Como o tema é meio de transporte, então o professor vai pegar um meio de transporte mais comum, que vamos dizer que é o carro. Então o professor vai perguntar: se não existisse o carro, como vocês fariam?
E aí vai fazer com que os alunos pensem e reflitam, não é mesmo? Se não existisse o carro, como nós faríamos para ir em tal lugar, ir para a casa da vovó, ir para a escola? Como nós faríamos? Aí um espertinho vai falar assim, o ônibus. Então, aí o professor dá mais uma pergunta. Tá, legal, o ônibus é uma solução. Mas e se não existisse o ônibus? Como você faria? E aí eles vão começar a ficar mais apertados. Ah, pode ser para longas viagens? Pode ser para longas viagens, mas como você faria? Ah, eu usaria então o avião. Isso mesmo, avião é muito bom, é um meio de transporte, isso mesmo. Mas e se não existisse o avião? Como você faria? Então a criança vai começar a pensar. Ah, usaria o navio? Um pode falar. Isso, mas e se não existisse o navio? E assim o professor vai perguntando conforme as respostas dos alunos até chegar num lugar que não tenha mais nenhum meio de transporte para eles discutirem. Eles vão falar barco, eles vão falar bicicleta, eles vão falar tudo. Ou também não podem falar, aí o professor começa a auxiliar. Mas é importante que a cabecinha deles pensem, saem até fumacinha, a cabecinha saia fumacinha deles pensarem como nós faríamos se não existisse. Por que essa reflexão é importante? É importante porque nem sempre existiu. Então, como as pessoas faziam quando não existia esses meios de transporte? E é aí que nós vamos chegar no primeiro meio de transporte, que é a caminhada. Eles caminhavam longas distâncias. Depois, o que aconteceu? Eles descobriram que dava para subir nos animais. Então, eles usavam cavalos, camelos. Isso é muito legal, enquanto você fala, você mostrar imagens, porque a criança também é muito no visual. E se você falar muito, vai se tornar maçante e ela pode pensar em outras coisas. Agora, com imagens e a sua fala, isso se torna muito mais divertido. Na sala de aula, você pode fazer uma caixa com imagens, ou se tiver o computador na sala de aula, que algumas salas de aula têm, você pode mostrar no projetor através do PowerPoint. Mas se não tiver, pode ser imagens mesmo, os alunos gostam e prestam atenção. Bom, então eles começaram a usar animais, mas eles também precisavam levar coisas de um lugar para o outro. E aí, como que eles faziam? Nos animais também, nas carroças, e eles perceberam que as carroças os animais poderiam carregar. Então os animais carregavam as carroças e isso facilitou muito. E essas transformações foram acontecendo. E o importante é que também tinham barcos. Eles perceberam que os barcos também davam para levar as coisas que eles precisavam. Mas nessas trajetórias de mudança, quais são as permanências que nós conseguimos observar? A permanência muito clara nessa trajetória é que o ser humano sempre tem a necessidade de transportar alguma coisa. Então, essa necessidade de transportar alguma coisa é que aparecem as mudanças nos meios de transporte. Porque começou a ficar muito difícil, então o homem pensou em meios mais fáceis. Mas foi passando o tempo, alguns inventores inventaram, por exemplo, o balão. Temos também a Revolução Francesa, que depois da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, que foi o auge dos meios de transporte, na Revolução Industrial, nós temos agora os meios de transporte mais rápidos. Antes era tudo mais lento, mais devagar, mas agora, depois da Revolução Industrial, começaram os trens a vapor, por exemplo, os carros motorizados. Olha só que diferença! Mas por que será que começou mais rápido? Porque a Revolução Industrial
trouxe indústrias, e indústrias precisavam carregar muitas coisas, levar muitas coisas de forma mais rápida. E é onde você entra também na parte com os alunos. Você não gosta de receber algo rápido? Gosta, né? Por isso que precisamos de meios de transportes mais rápidos. Você gosta de chegar rápido na casa da vovó, rápido na sua casa, rápido na escola. Então, já pensou se nós viéssemos de camelo até chegar aqui? Ia demorar. Então, você foi no passado, veio para o presente. Foi no passado, veio para o presente. Observem que eu estou falando vários meios de transporte, várias épocas, desde o começo até depois da Revolução Industrial, e eu não citei em momento nenhum as datas. Por quê? As datas nessa faixa etária não são relevantes. Não é que é proibido você falar, você pode falar as datas sim, é até interessante, mas não é algo que os alunos vão se deter. E nem é obrigatório eles se deterem nessa faixa etária. O que eles têm que deter é nas transformações e no que aconteceu, no porquê daquilo. Bom, o professor vai explicar todos os meios de transporte até chegar agora que temos carros rápidos, avião, que antes não tinha. E com isso, o professor agora vai pegar e dar aos alunos um pequeno questionário. Este questionário vai ter apenas 2 perguntas. Por quê? Porque nós refletimos na roda de conversa, refletimos no jogo de perguntas, e agora o professor passou toda a trajetória dos meios de transporte, as transformações, as permanências, e agora é a hora do aluno expor o que ele entendeu sobre isso e o que ele achou, se foi interessante, se não foi. E por isso, esse questionário com essas 2 perguntas. Estas perguntas vão ser com base naquilo que o professor já falou anteriormente. A primeira pergunta é: por que acha que essas mudanças foram necessárias? Bom, durante a explicação, o professor colocou muito bem. Ele diz: as mudanças foram necessárias porque o homem precisava transportar as coisas e ele foi encontrando uma forma mais rápida, uma forma mais agradável de transportar as coisas. E aí o aluno não vai responder exatamente com estas palavras, mas com a resposta do aluno nós podemos ver o que ele entendeu, se ficou alguma dúvida. Então é muito importante a análise desse questionário, a análise dessa pergunta. A segunda pergunta: qual é o meio de transporte antigo que te chamou mais atenção? Por que essa pergunta? Porque pode ser que eles não conheciam os meios de transportes mais antigos que o professor mostrou as imagens que eu sugeri. Pode ser que eles não conheciam. Então, eles pensarem qual chamou mais atenção, qual ele gostou, vai fazer com que ele memorize. E cada vez que ele lembrar, por exemplo, nossa, estou indo de carro, mas nem sempre foi assim. Olha, antigamente as pessoas não tinham carro, então um meio de transporte ele vai lembrar que foi o que chamou muita atenção dele. E ele pode citar, conversando com pais, com os amigos, porque o conhecimento nós aprendemos não para ficar para nós aprendemos para passar para os outros, né? E é muito legal quando você ensina alguma coisa, trabalha alguma coisa na sala de aula e os alunos começam a compartilhar. Dá um sentimento de satisfação e é muito bom. Bom, depois que os alunos responderam aquele questionário, o professor vai fazer a avaliação daquela aula. Ele vai fazer a avaliação só com base naquele questionário? Não. Ele vai fazer a avaliação com base na roda de conversa, na participação do aluno na roda de conversa, com a participação no jogo das perguntas, que foi um jogo bem interativo, com a atenção, né, na hora da explicação sobre os meios de transporte, e também o professor, por fim, vai avaliar na escrita do aluno, que ali é o registro do que ele aprendeu.
Bom, este foi o plano de aula apresentado que eu montei com base na BNCC, nas transformações e permanências durante a trajetória dos grupos humanos, e espero que eu tenha ajudado vocês. Bom, esta aula foi baseada em alguns autores também, e eu vou deixar aqui em seguida para vocês darem uma lida e uma olhada.